Era o momento dela mudar de vida. Porque as pessoas, uma coisa que a gente precisa observar, vocês já observaram como é o joio e o trigo? A Bíblia diz que os dois parecem, mas quando o joio ele tem fruto, o vento e o peso do fruto faz o joio se envergar. Faz o trigo se envergar, perdão. Por causa do peso, mas o joio, ele permanece o tempo inteiro em pé. O tempo inteiro vazio, mas com o nariz em pé. A diferença é muito grande, pode olhar num campo. Eu tive a curiosidade, o joio começa a envergar. Sabe por quê? Porque quem tem fruto, quanto mais dá fruto, mais ele desce. Quanto mais dá fruto, mais ele desce. Quanto mais dá fruto, mais ele incomoda. Mas quando a espada passa, quando passa para a ceifa, aquele que está com a cabeça baixa, a espada não pega, só pega com aquele que está com o nariz em pé. Aquele que tem a soberba. Jezabel era o poço da vaidade. Soberba, só almejava poder. Ao passo que Elias profetizava de Deus. Ao passo que Elias caminhava com Deus. Às vezes, tem pessoas que deixam ministérios por conta de perseguição. Às vezes, tem pessoas que relegam o dom que Deus deu, porque acha que o trabalho é árduo, porque acha que a carga é pesada. Eu quero lhe dizer que Deus não dá fardo que você não possa carregar, porque a própria Bíblia diz que o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Deus não daria um dom a um homem, a uma mulher, que fosse sufocá-lo, que fosse matá-lo. Mas quando Elias ouviu aquela sentença, Elias fugiu, e a Bíblia diz que ele fugiu para escapar com vida. Aí ele vai para o deserto, caminho de um dia. E aí, lá, ele senta debaixo de um zimbro. Vai um anjo e fala com ele. Vai um anjo e leva pão para ele. Olha só, por que é que somente com aquele pão e com aquela água, Elias não ficou fortalecido e voltou para confrontar Jezabel? Sabe por quê? A posição que Deus queria que Elias tivesse não era sentado embaixo de um zimbro. A Bíblia aqui, no versículo 8, diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias. A pessoa tomou um café de manhã, pão e água. Foi o que ele comeu. Pão e água. Caminhar 40 dias e 40 noites. Aonde foi que ele achou força para isso? Sabe o que é que Deus estava fazendo com Elias? Deus estava dizendo: com o pouco alimento, sou eu que te sustento. Com o pouco alimento que eu estou te dando, é com esse que você vai caminhar. Para que você saiba e aprenda que você depende de mim. Agora, sabe qual era a distância de onde ele estava para Horebe? Os historiadores dizem que são 320 quilômetros. Para quem não sabe, para quem não tem noção,
é como se você fosse em Feira de Santana, voltasse e fosse lá novamente. Porque daqui para a feira são 100 e poucos quilômetros. 320 quilômetros, o homem come pão, bebe água e anda 40 dias. Mas Deus queria, sabe onde é que Deus queria Elias? Era no monte. Era no monte de Deus, a Bíblia diz. E Elias foi para o monte, para Horebe. E a Bíblia diz, o monte de Deus, porque era ali que Deus queria falar com ele. Para vencer o inimigo, para vencer a nossa carne, nós precisamos estar no monte de Deus. Para vencer a adversidade, você precisa estar no monte de Deus. E Elias estava lá, em Horebe. E aí ele levanta, come, bebe, entra numa caverna. Ele já estava fortalecido. E por que ele precisava entrar na caverna? Elias, ele tinha um problema. Você sabe qual era a falha de Elias? Elias, ele escolheu caminhar só e trabalhar só. Homem de Deus, mulher de Deus, não pode andar só. E não adianta, e não venha dizer, olha, pastor, eu prefiro andar só do que mal acompanhado. Eu não estou lhe dizendo para andar mal acompanhado, porque realmente andar mal acompanhado é melhor andar só. Eu estou falando para andar na companhia de Deus, e na companhia de homens e mulheres de Deus. Porque a Bíblia diz que é melhor que sejam dois. Homem de Deus não pode andar só. Mulher de Deus não pode andar só, tem que ter alguém perto. Alguém que respire o mesmo espírito que você respira, o mesmo ar que você respira. Alguém que esteja perto, que partilhe das bênçãos de Deus. Alguém que esteja caminhando, ao mesmo tempo que caminha, adora a Deus. Elias, ele escolheu andar só. E quando o homem anda só, ele paga preço. Porque quando ele enfraquece, não tem quem o esforce para levantar. Na primeira fraqueza de Elias, não tinha quem o esforçasse. Deus mandou um anjo. Na primeira fraqueza dele. Mas só que Deus, como Deus tinha algo maior para Elias fazer, Deus queria estar face a face. Queria falar com ele. Mas Elias, ele se sentiu só, se sentiu pequeno, se sentiu abandonado. Achando, olha, todos morreram e estão buscando a minha vida para tirar. Nesse momento, Elias entendia que a vida dele era preciosa e Deus quis mostrar para ele que aquele que tem a vida no altar de Deus, a preciosidade não está na vida, a preciosidade está em andar com Deus, porque a morte de um homem, de uma mulher de Deus, é agradável aos olhos do Senhor. Porque quem morre com Cristo, quem morre em Cristo, quem morre com a vida no altar, só vai esperar a volta do Senhor, porque a recompensa dele está guardada. Mas Elias, ele teve medo, se sentiu só, e pediu para morrer. Tira a minha vida, Senhor. Ele pediu. Mas ele fez duas declarações. Nas duas vezes que ele foi confrontado, nas duas vezes ele disse: tenho sido zeloso, tenho buscado. E ele diz: olha, os filhos de Israel deixaram teu conserto. E de fato, muitos homens, muitos israelitas estavam adorando a Baal. Mas Obadias, um pouco mais para trás, se você for ver, quando Jezabel começou a matar os profetas, os sacerdotes do Senhor, Obadias escondeu 100, de 50 em 50, e os alimentou com pão e água. E ele disse a Elias isso, e Elias esqueceu. Ele disse: olha,
eu guardei esses homens de 50 em 50. Ele anunciou a Elias. Mas Elias tinha esquecido disso. Depois ele dá a declaração dele para Deus, dizendo que só ele tinha ficado, e Deus chama ele para fora. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai te chamar sempre para fora. Sabe por quê? Porque Deus quer olhar para você. Porque Deus quer confrontar a sua fraqueza. Porque Deus quer se mostrar para você, mas Deus quer que você se desnude para Ele. E não é fácil olhar para Deus, encarar a Deus, quando se está em pecado. Porque o Espírito Santo constrange. Então, Deus chama Elias. Vem. Agora olha só. Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Aí a Bíblia relata que vem o vento, que vem terremoto, que vem fogo. Em nenhum dos três elementos Deus estava. Às vezes, as pessoas ficam procurando igrejas grandes. Às vezes as pessoas ficam procurando grandes eventos. Às vezes as pessoas ficam procurando pregadores de nome. Porque fica na expectativa de que Deus vai falar com ela. E Deus, muitas vezes, está chamando a pessoa para falar com ela na simplicidade. Porque tem pessoas que tomam cursos, tem pessoas que escrevem um sermão bíblico como ninguém. Um sermão todo concatenado, todo bonitinho, com história, com tudo. Mas não adianta palavra sem presença. Não adianta palavra se não tiver presença. Não adianta palavra se não tiver unção. Porque a palavra vai ser boa, vai contar toda uma trajetória, mas se o Espírito Santo não adornar, ninguém se converte e a pessoa entra e sai da mesma forma que entrou. Não é conhecimento, é caminhar.